Boa noite, povo do Oeste Paulista. O Globo Repórter de hoje comemora o aniversário da TV Fronteira. E o principal convidado dessa festa é você. Em junho de 94, entramos no ar. 20 anos, quase 7 mil dias. E imagens que ficaram na memória de todos nós. Dramas, alegrias, impasses, vitórias e derrotas. Quantas lembranças! 56 cidades, 1 milhão de moradores. Quantas vezes nossa região foi notícia no país inteiro? E quantas vezes você parou diante da TV para saber o que estava acontecendo aqui mesmo, no seu bairro, na sua comunidade? Nesta noite, vamos viajar juntos por 2 décadas de história. Prepare-se para muitas surpresas. Você, seu pai, seu vizinho, seus amigos podem ser os personagens das cenas que vamos mostrar agora. A beleza do mundo. A ira dos homens. Os milagres do corpo. As dores da alma. E tudo isso cabe na lente de uma câmera. 20 anos passam rápido. As histórias acontecem numa velocidade impressionante. Lá vem o Brasil, tem a curva a seu favor. Por enquanto eles têm aí a 5ª posição. Vamos acertar essa passagem. Essa que deu problema ontem. Isso, acertando a passagem. Sydney, Austrália. Uma Olimpíada. 4 heróis. Vicente Lenilson, Claudinei Quirino, André Domingos, Edson Luciano. Que noite aquela. Vambora, Claudinei, Estados Unidos vencendo. Vamos que é prata, é prata, é prata, é prata, é prata. Brasil! Da prata histórica para o atletismo brasileiro, surgiu um gesto de ouro para os prudentinos. Para vocês, em Presidente Prudente, uma homenagem especial. Ali as bandeiras brasileiras e a bandeira de Presidente Prudente, bonito. A cidade agradeceu e quando os heróis chegaram, a gente também estava lá. Depois de subirem no pódio em Sydney, os velocistas brasileiros estão mais uma vez por cima. Desta vez, no alto do carro do Corpo de Bombeiros de Presidente Prudente. A gente tem um título de herói. Eu falei, nossa, como eu ia ter um título desse na vida, né? Herói Claudinei Quirino, faço parte dos heróis do atletismo. Então, você vê a grandiosidade de uma medalha pode fazer na vida de uma pessoa. Eu acho que foi uma emoção maravilhosa, é uma coisa inexplicável, é uma explosão de felicidade, é uma explosão de sentimentos e de dizer o seguinte: valeu muito a pena tudo que a gente passou para chegar até aqui. Quando a gente liga a televisão, o real impressiona. No roteiro do cotidiano, vilões da vida real. Conta aí, porque dinheiro se conta, porque depois... Não, conta. Nós estamos no terreno onde uma creche até começou a ser construída, mas não restou nada dela. Foi aqui que o então prefeito de Monte Castelo, Odair Ciles, recebeu R$4 mil em dinheiro do construtor que estava erguendo a obra. O prefeito só não esperava que as nossas câmeras também estivessem aqui, registrando o pagamento da propina, visto pelo Brasil inteiro. Imagens comprometedoras. Ele exige mais dinheiro no próximo encontro. Essa você tem que dar mais pra mim, porque senão vai entrar menos 10. Quanto? Pra mim não. 40 aí fica 30. Flagrado, o prefeito ainda desmentiu tudo. Não, eu não tenho esse conhecimento de jeito nenhum. Isso não procede.
Outro escândalo em 2007, uma imagem de chamar a atenção. 16 presos. A quadrilha fraudava licitações para construir casas populares. 2 milhões de reais foram pro ralo. Em Rosana, o que dizer dessas imagens? 6 vereadores presos, só sobraram 3 na Câmara. E até hoje a cidade se pergunta, onde foram parar os 30 milhões de reais desviados da prefeitura? Em 20 anos mostramos a vida como ela é, às vezes dolorosa até demais. Os bancos, eles se deslocaram e prenderam várias vítimas. Quem não se lembra da noite em que 2 ônibus da mesma empresa cruzaram o mesmo destino? Um dos motoristas dirigia acima da velocidade. Os ônibus bateram de frente. 32 mortos. Quase 10 anos antes disso, uma outra tragédia despencou da ponte na pequena Ribeirão dos Índios. A tragédia foi provocada pelo excesso de velocidade. É que a ponte fica logo depois de uma curva e, correndo muito, o motorista não teria conseguido dominar o ônibus. Onde a gente menos espera pode estar uma imagem que vale por 1000 respostas. Responda, um preso pode almoçar no shopping? Em Presidente Prudente, São Paulo, uma equipe da TV Fronteira, afiliada da Rede Globo, registrou o que à primeira vista parece apenas um almoço entre amigos. Policiais federais de camisetas escuras comiam na praça de alimentação de um shopping. Com eles, um homem com o uniforme do sistema prisional. Ele é acusado de tráfico de drogas. Já dentro dos presídios, caos e terror. Em 2005, na P1 de Venceslau, fogo, sirenes e mortes. 5 presos assassinados. 2006, a cidade é a mesma, o presídio é outro. Na P2, 700 criminosos de uma quadrilha chegam de outras penitenciárias. São transferidos para cá à força pelo Estado. 12 horas depois, o Estado perde a força nos presídios. Em meio à tensão, um coronel da PM faz uma declaração reveladora sobre uma reunião entre governo e a cúpula dos presos dentro do RDD de Bernardes. Ele fez uma reivindicação, dentre elas o banho de sol na P2 de Venceslau, o fim da tranca e a presença dos advogados no prazo de 10 dias. O Estado desmentiu que houve acordo. E as rebeliões que começaram aqui, determinadas por criminosos presos na região, foram parar no cinema. Eu vou requisitar um avião e nós vamos lá conversar com os caras. Nós viemos aqui para tentar resolver essa situação da maneira mais rápida possível. Isso não precisava nem ter começado, senhor. Por que transferiram a gente assim? O sangue pela terra, no coração do Pontal. Imagens fortes e marcantes brotaram nos campos em guerra. E agora, o dono da propriedade decidiu defender-se por conta própria. Contratou seguranças armados que já estão orientados para reagir contra qualquer invasão. De confrontos e conflitos, MST e fazendeiros chamaram a atenção do Brasil. De um lado, acampados, querendo terra. Do outro, fazendeiros, defendendo seu pedaço de chão. No meio disso tudo, teve até prefeito tentando parar uma marcha do MST a caminho de Prudente. Na queda de braço, os sem terra venceram. Pelo Pontal do Paranapanema, o que mais se viu ao longo de 20 anos foram barracos decorando rodovias. O maior acampamento brasileiro morou aqui. 4.000 famílias, sem água, sem esgoto e sem destino certo. A cidade de Lona tinha o nome de acampamento Jair Ribeiro. Ficava em Presidente Epitácio, que hoje não tem mais o maior acampamento sem terra do país, mas é dona do pôr do sol mais bonito do Brasil. O pôr do sol mais bonito do Brasil é o de Presidente Epitácio, em São Paulo. Se o fim de um dia rende boas imagens, o recomeço de uma carreira rende inesquecíveis lembranças. Ronaldo!
Corinthians e Palmeiras se encontraram aqui no Prudentão. Não bastasse ser um clássico, a emoção ficou ainda maior quando Ronaldo Nazário entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo. Era apenas o segundo jogo do fenômeno com a camisa do Timão. O desafio era provar que, apesar das contusões e do peso, ele ainda podia ser decisivo. O Palmeiras vencia por 1-0 até os 47 do segundo tempo. Foi quando saiu um escanteio. Quando fez o gol, o Ronaldo pegou de cabeça, fez o gol. Aí isso aqui veio abaixo. Ronaldo! Quem estava aqui aquele dia, quem veio para curtir o clássico e viu aquilo, não tem como esquecer não. O estádio de grandes estrelas é o Santuário Regional do Futebol, com altos e baixos do esporte. O Prudentão viu o time da casa aparecer, encantar e sumir. Viu o futebol carioca ser campeão brasileiro em Gramado Paulista. E foi testemunha do 100º gol da maior promessa da Copa do Mundo. Pro gol! Neymar! É o gol 100 da carreira do craque do Santos! Prudentão e suas histórias. Um jogo não termina, passe o tempo que passar. Quantos momentos emocionantes e quantos heróis revelados pelas nossas câmeras em 20 anos de história. Vamos conhecê-los daqui a pouco. Um assassinato, uma execução. Dentro do carro, o corpo de um juiz. Antônio José Machado Dias era responsável por 14 presídios do estado de São Paulo. Ao sair do Fórum de Prudente, deu de cara com a morte a caminho de casa, executado com 4 tiros. Eu estava sentada aqui na frente da minha casa com a minha filha e o juiz desceu tranquilamente, com o vidro do carro aberto. Um rapaz perguntou se era juiz, quem poderia ser. E no momento em que ele respondeu que era juiz, ele já imediatamente atirou nele. Pela primeira vez em 40 anos, a justiça brasileira era atacada dessa forma. As pessoas pensam, né, se um juiz pode ser vítima de um crime desses, né? Imagine nós, por exemplo, né? Simples cidadãos. O presidente Prudente de novo vira o centro das atenções do país. Homens de preto e engravatados traziam perguntas e mistério. Por que agentes federais e promotores estavam tão interessados na morte de um juiz? A polícia segue agora uma nova linha de investigação. Só nas primeiras 3 semanas de investigação, a TV Fronteira produziu quase 100 reportagens. O crime está cercado de mistério. As investigações foram avançando. O crime foi ganhando rosto. 3 suspeitos. Mas ainda faltavam peças no quebra-cabeça. Quem mandou matar? Por quê? Com os suspeitos presos, a verdade apareceu. O juiz que aplicava a lei nos presídios teve a sentença de morte decretada por detentos. A ordem partiu justamente de uma das penitenciárias que o próprio juiz comandava. Mistério, intrigas, polêmica. Uma história marcante pode ter tudo isso. E quando ela não tem fim? Você jamais vai criar um filho por uma situação dessa. Então, era irreal. Eu fiquei sem chão, eu fiquei sem palavras,
parecia que eu tinha saído da minha alma da terra. Para 5 famílias de Teodoro Sampaio, não há quem culpar pela morte dos filhos. Esta área de pastagens, que fica a cerca de 3 quilômetros dos fundos do cemitério do município, foi o cenário de uma chacina que até hoje não foi desvendada. Os mortos estavam em círculo, tinham marcas profundas na nuca. Nenhum sinal de luta. Ritual de magia negra? Um assassino ou mais? 150 depoimentos pararam Teodoro Sampaio. A polícia prendeu 6 pessoas e depois soltou, por falta de provas. 10 anos depois, a justiça arquivou o caso. É uma frustração muito grande. O caso pode ser reaberto a qualquer momento. Mas é claro que se exige que surjam provas contundentes, né? Provas que justifiquem a reabertura do caso. Hoje a chacina é uma cicatriz que não fecha em Teodoro Sampaio. Existem histórias que o tempo não apaga. Existem personagens que o acaso não explica. Alexander e a mulher estavam há 5 anos na fila para adotar um filho. Ele, que é enfermeiro, nunca esquece até hoje do dia que mais esteve próximo de realizar o sonho, por uma ironia do destino. De repente chegou na sala de emergência, né? Eu estava dentro da sala, e chegou o corpo de bombeiros com uma caixinha de sapato e falando, olha, é um bebê, é um bebê. A emoção da gente, né? Assim, poxa, como um bebê? Peguei a caixa na minha mão, abri, né? E tinha realmente um bebê embrulhado numa toalha de rosto branca. Isso tudo aconteceu num sábado, dia 14 de julho de 2012. Eu mesmo estive aqui em Dracena para fazer essa reportagem. Assim que cheguei na cidade, vim logo para o lugar onde o bebê tinha sido encontrado. A menininha prematura de apenas 7 meses foi deixada bem aqui. As únicas proteções com que ela podia contar eram uma caixa de sapatos, uma toalha e esta árvore. A menina foi encontrada por um homem que avisou os bombeiros. Dias depois, a polícia descobriu que ele era o pai e havia simulado o abandono. Depois, a mãe foi à polícia e confessou que tinha tentado um aborto. A pequena Maria Fernanda ficou mais de 2 meses internada. Alexander e a mulher, bem que tinham esperanças de ficar com a menina. Aí você começa a pensar, será que isso é um sinal? Será que isso é coincidência? O que será, né? Mas a justiça determinou que o bebê fosse para um abrigo, no Paraná, ficar mais perto da avó materna que queria a guarda. Dracena se viu marcada pela história de um bebê. Em 20 anos, a vida animal nos deu curiosas histórias. Fenômeno no pasto. Era para a vaca dar à luz a um bezerro, mas nasceram 4. Já a cachorrinha foi mais invejosa. Teve 20 filhotinhos, numa tacada só. Mas e como anda a cidade refém dos macacos? Nós viemos aqui para Primavera, distrito de Rosana, para saber como é que estava essa situação, se os macaquinhos ainda andavam praticando muitas macaquices por aqui. E olha só o que a gente encontrou, olha só. Um bando deles aqui bem próximo à área residencial e ao comércio aqui da cidade. E os bichinhos são mesmo curiosos e não tem vergonha não. Bonitinhos, engraçadinhos e bagunceiros. Os macaquinhos aterrorizaram a cidade. Eles vêm, eles pegam, eles roubam, entram na geladeira, abre, leva ovos, maionese, o que tiver. Mas de quem é a culpa? Os macacos estão invadindo o espaço dos homens? Ou o homem chegou perto demais dos macacos? A natureza exuberante e um povo sempre disposto a trabalhar. A economia do Oeste Paulista mudou de rumo em 2 décadas de grandes transformações. E a sorte também olhou para a nossa gente. Veja a seguir.
fronteiras que se abrem para o progresso. Quanto boi, quanta riqueza. A vocação para a pecuária trouxe fama e também muitos famosos. Aos homens, festa. Aos bois, cada vez mais prestígio. Nos anos 90, parecia que eles nunca iriam sumir. E não é que sumiram. De 2000 para cá, um mar verde. Para onde os olhos apontam, lá está a cana. Num país que busca acelerar o seu progresso, o Oeste Paulista achou seus combustíveis prediletos, etanol e açúcar, que se tornaram mais rentáveis que a carne do passado. Como a gente mudou em 20 anos. Os carros não são os mesmos, a comunicação não é como antes, a moda é outra, mas nada mudou tanto quanto a natureza. Um morro, 2 rios, 4 usinas para gerar energia. Como fazer todos se darem bem? A maior reserva de Mata Atlântica do estado é vizinha da maior barragem do Brasil. Só de extensão mais de 10 quilômetros. Toneladas de concreto ligando São Paulo ao Mato Grosso do Sul. Bilhões de litros de água. Fazer a usina Sérgio Mota ficar em pé levou 20 anos. Na década de 90, era a maior obra em curso no Brasil. Foi uma monstruosidade para a engenharia e um bicho-papão para o meio ambiente. Como o rio mudou sem sair do lugar. Gente atravessando ele a pé num momento, gente fugindo do rio em outro. A gigante de concreto que corta o Rio Paraná está a menos de 100 quilômetros de um espetáculo da natureza. O nome é diabólico, mas a visão é de um paraíso. Ao longo de 20 anos, a reserva do Morro do Diabo colecionou transformações que renderam histórias contadas aqui. Os carros passam a mais de 100 km por hora e colocam em risco de extinção os animais que vivem na reserva. Funcionários do parque de uma usina de açúcar e álcool também ajudaram. Com bombas manuais, eles entraram na floresta à procura de focos de incêndio. Hoje, o paredão verde, que se vê de longe, é símbolo da insistência da natureza em querer ser imune às mudanças promovidas pelo homem. O Morro do Diabo é um oásis de biodiversidade dentro dessa região toda que foi devastada. Ao longo de 20 anos, o Morro do Diabo tem sido testemunha das transformações da região, que constrói sonhos ao redor dele. Sonhos que às vezes são interrompidos cedo demais. Um tiro mudou tudo na vida dos pais da jovem Mariana Braga. Entre todas as dores, né, que infelicitam a condição humana, a perda de um filho se sobressai como a mais terrível, a mais injusta, a mais profunda. Estudante da Unesp, Mariana participava de sua primeira festa como universitária, quando foi atingida por uma bala perdida. Morreu aos 18 anos. Quando chegou lá, eu vi passar a maca, foi a última vez que eu vi minha filha. Esse sentimento me pega até hoje, né? Então é difícil lembrar desse momento. Depois da morte, os pais fundaram um movimento que leva o nome da filha. A gente quer trabalhar em prol da vida, contra a violência, contra o uso de droga, para poder
contribuir para a sociedade, para construir uma Prudente melhor. A morte de Mariana trouxe mudanças. Na universidade onde ela morreu, festas de estudantes nunca mais foram autorizadas. Da mesma Unesp, vimos uma mudança de percurso da nova geração do atletismo. Bruno Lins, Jorge Sena, Josiane Tito, Luciana França e Lucimara Silvestre. Novas promessas das pistas caíram diante de um escândalo por uso de doping. O técnico Jaime Neto foi afastado e os novos heróis perderam o brilho. Afastados das pistas, os atletas voltaram a competir só 2 anos depois e mudaram o jogo. Lucimara voltou com ouro nos Jogos Pan-Americanos do México. Bruno Lins trouxe para Prudente 2 medalhas douradas. Do inferno do doping ao céu da conquista, só ele sabe o tamanho da mudança. O pesadelo passou, hoje é um momento maravilhoso, casado, uma filhinha de 1 ano e 10 meses, Maria Clara, minha esposa Maria Lúcia, tá vindo agora a Maria Isabel, uma família grande, buscando realizar cada vez mais os meus sonhos, de minha família, enfim, de ser um grande atleta. Mudança tem a ver com sorte? Na pequena Estrela do Norte, a sorte brilhou para um apostador daqui, que ganhou sozinho, em 2012, 14 milhões de reais na Mega Sena. E onde está esse milionário? Bom, essa aqui é a Gabriela. Ela trabalhava na lotérica naquela época e foi quem fez o jogo que acabou sendo o grande premiado da Mega Sena. Gabriela, todo mundo quer saber quem foi esse sortudo, quem é essa pessoa que acabou sendo premiada. Olha, nós que moramos aqui sabemos quem é, né? Porque é uma cidade pequena, então todo mundo conhece todo mundo. Apesar dele não ser morador de Estrela do Norte. Ele mora fora, mas sempre está aqui. E o que eu posso dizer é que ele é uma pessoa muito boa, tem um coração muito bom. E quando ele ganhou, eu dei a minha forcinha para ele e ele também me ajudou. Ajudou como? Ele me deu esse carro que está aqui. Um ano depois, mais de 22 milhões de reais também mudaram a vida de um outro ganhador, em Mirante do Paranapanema. Saber mesmo quem foi, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Tá? Quieto, por debaixo do pano. Estão comentando aí que é um cara aí, vocês vão me complicar. É um mistério, até hoje ninguém descobriu quem foi o ganhador, né? Só fala que foi fulano, ciclano, mas na verdade até hoje ninguém sabe quem foi o ganhador da Mega, né? Para quem trabalha o nosso jornalismo, nossas reportagens podem começar dentro da sua casa e mudar a vida de muita gente. Daqui a pouco. Passagem 321. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo. Atenção, 30 segundos, Jornal no Ar. Atenção, pessoal, o jornal entra no ar. Olá, um bom dia para você. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde para você, o SPTV de hoje. Boa noite, começamos essa edição do SPTV. Atenção, link no ar. Todos os dias o lugar é o mesmo. O que muda são as histórias a serem contadas. É daqui que você fica sabendo tudo o que acontece. Mas não é aqui que tudo começa. São dezenas de jornalistas correndo o dia todo. Tem gente que busca a informação daqui de dentro. E tem gente que vai buscar a notícia no mundo aqui fora, no contato direto com a parte mais importante nesse processo, a população.
Nossa história de 20 anos não faria sentido sem o povo falando. E às vezes somos o único recurso de quem já fez de tudo para ser ouvido. Quem precisa do atendimento denuncia a cobrança. Cheguei na entrada, você vai fazer a ficha, você tem que pagar R$10. É todo mundo, pode não dar isso aqui para eu mesmo paguei também, né? Todo mundo aí tá pagando, todo mundo. A noite cai e nada de luz nos postes. Há 6 meses é assim. Hoje eu estou em um bairro em Presidente Prudente chamado Chácara Azaleia. Tá vendo esse asfalto aqui? Se você se lembra, mas deu um baita trabalho fazer ele virar realidade por aqui. Na época em que estivemos por aqui a primeira vez, a rua era forrada de crateras. Sair de casa era uma missão quase impossível. A obra, que começou, foi abandonada. E pior, a prefeitura estacionou os tratores nas casas das pessoas. Dona Terezinha, o que é essa máquina aí no seu quintal? Essa máquina aí, apesar de ser uma agora, ela tinha 3. Levaram as outras embora, pararam o serviço e guardaram aí. E faz 4 meses que elas estão paradas. Elas estão de férias. Depois que o problema foi ao ar, a obra recomeçou, mas parou de novo. Não desistimos, voltamos ao local. E quando parecia que ia melhorar, piorou. Olha só a qualidade do asfalto que foi feito aqui. É só chegar perto e ele começa a desmoronar. Os buracos já tomam conta de boa parte da rua. E o sonho, que levou tanto tempo para ser construído, já está se desmanchando. A novela durou 8 meses e rendeu quase 10 reportagens. Chegar em casa, sair de casa... Nossa, é uma benção. Nós achávamos que nunca ia ter o asfalto aqui, conseguimos. Mas por que os problemas do cotidiano só são resolvidos depois que passam na televisão? Tem que ser assim? Na verdade, não deveria ser assim. O poder público, ele deveria tomar as suas ações e montar as suas políticas públicas, independentemente da intervenção de qualquer instrumento midiático. São 56 cidades. Quase 1 milhão de moradores. Todo dia é assim. A gente toma café da manhã junto. Almoça lado a lado. E depois do trabalho estamos ali, te fazendo companhia. E se no fim de semana você quer música ou comida, quem somos nós para negar isso? Te conheci como se fosse um sonho. Nós somos a voz da comunidade. São as pessoas que mostram o caminho que devemos seguir. Todo mundo tem uma história e todo rosto tem a cara de um sonho. Vou crescer bastante, virar professora e eu vou ser muito, muito feliz. Estruturar minha família, ter minha vida, meu carro, minha casa. Tem gente que às vezes sonha apenas com uma vida melhor. Dona Maria Aparecida chorou diante das câmeras. Estava quase sem andar e à espera de uma cirurgia no hospital regional. Eu não aguento isso mais, não. Andando, sem dores e esbanjando o sorriso, Dona Maria veio conhecer de perto como é a nossa história. Depois daquela sofrida reportagem, o Estado a chamou para a mesa de cirurgia. E foi através de vocês, né? Eu falo que foi através daqui porque também, né? Porque vocês lá depois aí já começou, né? Hoje eu posso, eu para deitar na cama era um maior sacrifício. E eu pensava quando eu deitava para levantar. Hoje não. Quantas vidas cabem numa notícia? Quantas notícias cabem na sua vida? Em 20 anos, testemunhamos as surpresas de dias inesperados. Vimos que o improvável não existe. Que o medo faz parte do jogo. Que para todo mundo, tudo muda a qualquer hora. Os dias vão continuar nascendo. A vida continua acontecendo. E a gente continua aqui, de olho em tudo. Nas notícias que te marcam para sempre. Nas festas que ficam na sua memória. O amanhã tem tudo para nos encher de orgulho. Vitor
levando o nome de Santo Anastácio. Arte Miranda, pé direito na bola. Pra gente, o futuro começa a toda hora, porque a nossa história com você, essa nunca termina.